pessoal, então hoje o nosso Diálogos é sobre sono e obesidade. Nós temos uma convidada querida, que é a Suzy, para falar desse tema que é tão interessante e importante, né, especialmente nos dias de hoje. E você quer colocar a apresentação, Suzy? Aí eu comento um pouquinho. Não. Ou se você quiser falar também dessa sua trajetória, acho que vale a pena. Eu vou colocar um link aqui no chat de uma vez, porque no decorrer da minha apresentação eu vou pedir para a gente interagir um pouquinho. Aí eu já vou digitar aqui, só para ficar mais fácil, tá certo? Se alguém já quiser entrar para abrir o link, deixar aí no cantinho também fica à vontade. E aí no slide eu passo o código. Tá, já abri aqui. Vou apresentar aqui, então. Ela colocou o link no chat, pessoal. Estão vendo a apresentação? Sim. Se você quiser comentar, Suzy, dessa sua trajetória... Tá jóia, então acho que vai ser ótimo, para eles saberem também como foi essa sua vivência, né, em outras áreas, e como você chegou nesse tema, acho que vale a pena. Tá jóia, então vamos lá. Então, boa noite a todos, a todas, eu acho que eu não vi nenhum homem. Meu nome é Suzilane, eu sou nutricionista. Eu formei na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, na cidade de Diamantina, Minas Gerais. Eu sou mineira, pelo meu sotaque aí você já deve ter percebido. Eu sou mestre em Ciências da Nutrição na Universidade Federal de Viçosa. E aí, entre o período que eu formei, né, que eu graduei, e até eu decidi tentar o mestrado, eu trabalhei em clínica e eu também trabalhei no NASF. Então, eu trabalhei clínica e NASF aí mais ou menos uns 5 anos. E em 2018 eu resolvi fazer o mestrado, fiz o mestrado na UFV, hoje eu faço o doutorado lá também, onde o meu doutorado é relacionado a ciclo circadiano e ao sono. Atualmente eu também sou pós-graduanda em nutrição clínica, integrativa e funcional na Plenitude Educação, que foi onde eu conheci a Aline, e sou especialista também em educação em saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais, e especialista em educação em diabetes, pela Universidade Paulista. Então, acho que sono, obesidade, eu gosto bastante do tema, é um tema bem atual, e aí a gente vai discutir, vai conversar um pouquinho mesmo, é um tema, assim, bem amplo, e aí a gente vai bater um papo aí nesses 45 minutos aí, mais ou menos. E aí, qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem colocar aí no chat, que aí depois a gente vai discutir. Se eu não souber responder alguma pergunta, eu vou procurar saber, depois eu falo com a Aline, ou então eu coloco lá no Drive para vocês, tá certo? Então, só para a gente retomar aí um pouquinho da obesidade, né, o que é a obesidade, a Organização Mundial de Saúde, ela traz para a gente que a obesidade é o acúmulo de gordura corporal. Então, o IMC aí, igual ou superior a 30 quilos por metro quadrado, já é considerado obesidade. A gente sabe que o IMC não é o padrão ouro, digamos assim, para avaliar esse acúmulo de gordura corporal, porque, por exemplo, a atleta que tem baixo percentual de gordura e alto percentual de massa muscular, o IMC ele vai ser elevado, né, porque o IMC ele não nos dá aí qual compartimento que a gente tem esse acúmulo de gordura, mas é o que a Organização Mundial de Saúde traz para a gente. E quando a gente pensa, então, em obesidade, deixa eu só pegar o meu apontador. Quando a gente pensa em obesidade, a obesidade ela é multifatorial, não existe um único fator. Então, a gente tem aqui a questão de ingestão alimentar, quando o indivíduo, quando o nosso paciente, ele consome mesmo as calorias acima do que ele precisa. Tem a questão dele não ter, digamos assim, conhecimento que nós, nutricionistas, nós temos, principalmente agora, com o mundo virtual, né, a pandemia trouxe muita internet para a gente, então é um boom de informações que vêm sendo lançadas a cada momento. São pessoas
blogueiras, né, às vezes, que acabam passando informações aí de forma errada, e aí o paciente acha que se ele cortar glúten, se ele cortar lactose, ele vai emagrecer, e a gente sabe que não é bem assim. E o nosso paciente, ele é leigo, né, gente? Ele chega até nós, ele é leigo, e é nosso papel passar para ele esses conhecimentos de forma adequada. Tem a questão também de pressão social, às vezes, coloca aquela pressão para consumir vários alimentos. Tem a questão também do controle emocional, se eu estou ansiosa porque eu vou ter uma prova, ou vou ter uma entrevista de trabalho, e aí acaba que a gente consome mais alimentos, e muitas vezes esses alimentos são hiperpalatáveis. A questão da fome, sim, né, a gente tem aí já estudos mostrando que a genética, polimorfismo, a epigenética faz com que certos indivíduos, eles sentem mais fome. A gente tem a questão de ficar beliscando ali, a gente não faz aquelas principais refeições, e aí o paciente fica ali beliscando o dia inteiro, mas não para fazer as principais refeições. Nós temos a questão de sono, que é o que a gente vai discutir. Tem alguns medicamentos que acabam também levando ao acúmulo de gordura corporal. A gente tem também a questão do metabolismo e do gasto energético, né, está relacionado aí com idade, com sexo, com fatores genéticos e epigenéticos, fatores neuroendócrinos. Hoje, acredito que a maioria já saiba que o tecido adiposo não é só um tecido para acúmulo de energia, ele é um tecido aí endócrino que secreta substâncias, que secreta hormônios, assim como ele também é influenciado por vários hormônios do nosso organismo inteiro. Temos a questão de termogênese, da sarcopenia. Indivíduos obesos, eles têm menos massa muscular, e aí já entra aqui no outro fator da atividade física. Muitas vezes nossos pacientes, os indivíduos no geral, não fazem atividade física por uma questão sociocultural, às vezes tem uma vergonha de ir na academia por causa que está acima do peso, e chega lá ver outras pessoas que já estão naquele processo, às vezes há mais tempo, né, às vezes começou com o mesmo peso que ele, né, com o mesmo grau de obesidade, mas ele não sabe, ele sente vergonha de ir para uma academia, de fazer uma atividade física. Pode ser por causa ele pode não fazer uma atividade física porque ele tem uma dor muscular, ele tem uma fadiga crônica. Também tem a questão de barreiras emocionais, também tem a questão de trabalho, ele não faz atividade física porque ele trabalha o dia inteiro. Por exemplo, São Paulo, que é uma cidade maior do que Viçosa, do que a minha cidade, às vezes a pessoa sai para trabalhar 6, 5 horas da manhã, 6, para chegar no serviço 8 horas, aí trabalha o dia inteiro, larga o serviço 6 horas, chega em casa 8, 9 horas, vai fazer jantar para as crianças, vai ensinar o dever aos filhos, e acaba que não tem tempo mesmo para fazer atividade física. Então, como vocês podem ver, a obesidade, ela é multifatorial. Eu mandei esse artigo para vocês no Drive, eu vou passar o QR Code no final, mas é um artigo muito interessante, então quem tiver curiosidade em ler, vale a pena ler. É um artigo em inglês, mas fica aí a dica. Então, é multifatorial e a obesidade, ela é complexa, sim. E aí a gente viu que nos últimos anos houve um aumento na questão da obesidade em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 39% das pessoas do mundo inteiro estão com excesso de peso e 13% obesidade. Só que, paralelo a esse aumento de peso, houve uma redução na qualidade de sono, tanto na qualidade como na questão de horas dormidas. Então, lá na década de 60, a duração do sono variava aí, em média 8 horas, e 50 anos depois aí já caiu para 6 horas de sono aí dormidas por noite. E isso eu falando num contexto mundial. Quando eu trago mais aqui para pertinho da gente, né, para a gente falar um pouco do Brasil, segundo a ABESO, 57,8% dos brasileiros estão com excesso de peso e 19,8% com obesidade. Ano passado até saiu aí uma pesquisa aí que em cada 4 brasileiros acima de 18 anos estão obesos, né, segundo o IBGE. E acreditem, o Brasil é o terceiro país no qual as pessoas menos dormem. Então a gente está aí no pódio das pessoas que menos dormem no mundo inteiro.
E a gente sabe que o sono tem vários benefícios, e aí gostaria da gente interagir um pouquinho. Só para a gente interagir, eu gostaria que vocês entrassem nesse link que eu falei, ou digitasse aqui o mente.com e digitasse esse código aqui, e escrevesse aí, digitasse para mim qual o papel do sono no nosso organismo. Qual o papel que vocês acham que o sono tem no nosso organismo? Não tem resposta certa, não tem resposta errada, eu não vou saber quem digitou, tá certo? Só para a gente formar uma nuvem de palavras mesmo, para a gente ir batendo esse nosso papo. Eu vou parar aqui a minha apresentação agora para eu ir para o site para a gente ver. É esse códigozinho que está em cima, né, Suzy? Isso, esse códigozinho, 25834376. Vou colocar aqui, eu vou responder também. Tá aparecendo, vocês estão conseguindo ver? Sim, o pessoal está escrevendo, bem legal. Uhum. Então, aí, reparação, restauração, regeneração, apetite, regulação hormonal, descanso mental, absorção, ajuda no emagrecimento, restabelecer as energias, acelera o metabolismo, repor as energias, apetite, regeneração, descanso. Aí a maioria aí colocou descanso, que deu para perceber, quanto maior a palavra, mais vocês digitaram aí para a gente ver. Regeneração, restabelecer energias, equilíbrio, tirar a fome, imunidade, apetite, regulador, absorção, isso mesmo. Então vocês podem perceber aí que em menos de um minuto, ou tanto de papel aí que nós sabemos que o sono traz para a gente. É tudo isso mesmo, tá? Descanso mental, é tudo isso. Melhora no humor, recuperação, descanso, isso mesmo. São todos esses e muito mais que o sono tem papel, traz esse benefício aí para o nosso organismo. Coordenação, hormônio, a gente vai falar de hormônio aí, ajuda no emagrecimento, nós vamos falar também, restauração, isso mesmo. Vou parar. Alimentação, funcionamento do organismo, nós vamos falar também sobre isso. Então, ótimo. Cortisol, alguém leu? Exatamente. Parar aqui a apresentação, então, e eu vou voltar para minha. Vocês estão vendo os slides agora? Tô vendo, Su. Tá certo? Sim. Então, aí, tudo isso que todas as palavras que vocês digitaram aí, todas elas têm relação aí com o nosso sono, sim. Algumas a gente vai falar hoje, outras não, por causa do tempo, mas é tudo isso mesmo. Então, vocês viram que o sono tem N papel no nosso organismo. Só que hoje, a sociedade moderna, como vocês podem ver aqui no videozinho, ela está ficando muito noturna. A questão de trabalhos noturnos, principalmente agora na pandemia, muitos hospitais intensificando cada vez mais esse trabalho noturno. Às vezes a gente fica ali, vai estudar para a prova do outro dia, que a gente deixou para estudar em cima da hora e vira à noite estudando, ou até mesmo aquele episódio do Netflix, que a gente não consegue parar naquele, a gente vai assistindo até das 5 horas da manhã, né? E aí a gente percebe, nossa, passou a noite toda e eu fiquei acordada. E aí tem muita questão também da gente ouvir trabalhem enquanto eles dormem. Não sei se vocês já ouviram essa frase, ela é muito comum. Mas será que é mesmo que a gente deve trabalhar enquanto os outros dormem, ou a gente deve ser produtivos aí durante o dia? E aí fica essa pulguinha aí na orelha para vocês, tá bom? E o que acontece com essa nossa vida noturna? Essa vida noturna, a gente está tendo uma redução
no tempo de sono, uma redução na qualidade do sono, só que ao mesmo tempo um aumento de insônia e um aumento na questão da obesidade. E essa vida noturna que a sociedade moderna está tendo, ela vai totalmente contra a nossa biologia, contra os nossos ritmos circadianos, contra os nossos relógios circadianos. Tá, Suzy, mas então o que é essa nossa, como que funciona essa nossa biologia, o que o sono tem a ver com o ritmo circadiano? Então, vamos voltar um pouquinho lá no século XVIII, só para a gente entender como que surgiu o ciclo, relógios biológicos. Jean-Jacques, ele era um astrólogo. Aí vocês imaginam, astrólogo, né, fica observando céu, estrela, sol, e ele percebeu que a plantinha chamada mimosa púdica, ela se abria durante o dia, porém ela se fechava durante a noite. E ele pensou, então tem a ver aí com sol, ela se abre por causa do sol e ela se fecha por causa da lua. Vamos ver se é isso mesmo. Então ele resolveu colocar essa plantinha mimosa púdica em um ambiente totalmente fechado. E aí ele percebeu que mesmo no ambiente fechado, essa plantinha ela se abria durante o dia e ela se fechava durante a noite. Foi então que descobriu que nós, seres vivos, porque a plantinha também é um ser vivo, ela só não é mamífero, né? Mas é um ser vivo, nós temos um relógio biológico. E é esse relógio biológico que coordena todo o nosso sistema circadiano. Então, o ciclo circadiano, vocês vão ver também falar ritmo circadiano e ciclo circadiano, se refere à mesma questão, né? Circadiano vem do latim. Circa significa cerca de, e dia significa dia. Então, ritmo circadiano, ciclo circadiano, são eventos biológicos que se repetem constantemente num período de 24 horas, ou seja, em um período de um dia. E esses eventos biológicos, eles são mecanismos endógenos que acontecem dentro da gente, no nosso organismo, e que são coordenados por relógios. Então, nós temos o relógio central e também nós temos os relógios periféricos. E esses relógios, o relógio central e os relógios periféricos, é um relógio central e vários periféricos, vou explicar no próximo slide, eles precisam estar em sintonia, eles precisam estar sincronizados para que os nossos ritmos fisiológicos e comportamentais, eles ocorram de forma coordenada nesse nosso período de 24 horas. Então, o relógio central, ele está localizado lá no nosso, também chamado de relógio mestre. Deixa eu só pegar de novo a ponteira. Isso. O relógio central, ele é chamado também de relógio mestre, ele é chamado de master clock. Ele está localizado lá no nosso hipotálamo. Então, como que ele é sincronizado? A luz invade aqui a nossa retina, nosso trato retino hipotalâmico, e leva um sinal até o nosso núcleo supraquiasmático, que está no hipotálamo. E é esse núcleo supraquiasmático que é o principal controlador do nosso ritmo circadiano. Então, esse relógio mestre está localizado no núcleo supraquiasmático, e é ele que coordena a temperatura corporal, a secreção de melatonina, e também o nosso ciclo do sono e vigília, que a gente vai comentar mais aqui na apresentação. E apenas essa questão da luz entrar na nossa retina, ela é necessária e suficiente para sincronizar o nosso ciclo claro e escuro, ou ciclo sono e vigília, o nosso ciclo dia e noite. Só que esse relógio central, né, que está localizado no núcleo supraquiasmático, ele sincroniza os nossos relógios periféricos através de sinais neurais e humorais. Então, os relógios periféricos, eles estão localizados em todos os nossos órgãos, em nossos tecidos, em nossas células. E os relógios periféricos, eles controlam os processos fisiológicos locais. Então, ali, enquanto o nosso relógio central, ele coordena a atividade de temperatura, a questão de secreção de melatonina, o nosso ciclo de sono e vigília, os relógios periféricos, eles vão coordenar, por exemplo, a liberação de insulina, a questão do metabolismo de lipídios, e a secreção de hormônios tireoidianos, eles coordenam esses processos locais. E como a gente vai falar aí do tecido adiposo, já para jogar aí também uma pulguinha na orelha de vocês, o tecido adiposo, ele também é coordenado
pelos nossos relógios periféricos. Como eu falei, o tecido adiposo, ele é mais do que um órgão que armazena energia. Ele também secreta substâncias, ele secreta hormônios. E os hormônios, eles também são regulados ciclicamente pelo nosso ciclo circadiano. Então, a gente tem ali o cortisol sendo liberado lá no comecinho da manhã, por volta das 6 horas da manhã. A gente tem a adiponectina, a gente tem aqui a insulina sendo liberada pelo nosso ciclo circadiano por volta das 5, 6 horas da noite. Mesmo a gente não ingerindo alimentos, ela tem uma leve liberação ali pelo nosso ciclo circadiano. E aí, muitas vezes, alguns de nossos pacientes falam assim, nossa, quando dá 5, 6 horas da noite, me dá uma vontade de comer um docinho. Acredito que a maioria já tem escutado isso. É justamente por causa do nosso ciclo biológico. Nosso relógio circadiano aí está liberando essa insulinazinha. Então, quando eu tenho liberação de insulina, eu preciso ali de glicose, né? E qual que é a nossa principal, a fonte mais rápida de energia? Geralmente é um doce. Então, esse é um dos possíveis mecanismos aí que muitos de nossos pacientes, até mesmo a gente, sente aquela vontade de comer um docezinho no final da tarde. Então, aqui de noite a gente tem a liberação de melatonina, temos secreção aqui também de leptina, que a gente vai comentar um pouquinho. Temos aqui uma secreção baixa de leptina também, e de outros hormônios, como eu falei, hormônios tiroidianos também são controlados pelo nosso ciclo circadiano. E quando a gente pensa, então, no sono, a gente tem algumas fases do sono. Nós temos aqui a fase 1 do sono, que é aquela fase que a gente está começando a dar umas pescadas, cochiladas, né? Ela é a transição ali da vigília para o sono. Quando eu falo vigília, entenda-se que é o período que nós estamos acordados mesmo. Nós temos a fase 2, que é uma fase que tem um relaxamento muscular, diminuição da temperatura corporal. Ela é chamada de sono de conexão, porque essa é a fase 2, que vai ligar a fase 1, a fase 3 e 4. Aí eu juntei a fase 3 e 4, porque elas são muito parecidas, né? É onde nós temos o sono de ondas lentas, a liberação de GH e a secreção de leptina também. Guardem aí essa fase 3 e 4 com essa liberação de leptina. E nós temos aqui também o sono REM. E o sono REM é o sono nosso mais profundo, é o nosso sono restaurador. É onde a gente tem a consolidação da nossa memória. Então, geralmente, numa noite de sono aí, de 8 horas de sono, a gente tem 5 ciclos dessas fases de sono, e cada ciclo demora aí por volta de 90 minutos, mais ou menos. Então, vocês podem perceber que aqui, por volta de 11 à meia-noite, eu tenho um maior período, digamos assim, do meu sono do estágio 3 e 4. E esse período vai diminuindo, se vocês perceberem no decorrer aqui. Então, quando dá 6 horas aqui da manhã, já não tenho mais esse sono de sono de ondas lentas. Mas se vocês notarem também, o meu sono REM, ele vai aumentando. Então, quando eu chego aqui cá no final da madrugada, já no comecinho da manhã, quando eu estou quase despertando, eu tenho um maior sono REM. E aí a gente vai falar então um pouco da melatonina, né? Como que funciona essa melatonina? Como que ela é liberada? A gente sabe que a melatonina aí, ela é importante para o nosso sono. Então, justamente ela é liberada para a gente começar a cochilar, não naquela fase 1 que eu falei no slide anterior, então ela é liberada ali. Quando a gente começa a escurecer, já é liberada essa melatonina. E como que ela é liberada? Como eu falei, nosso relógio mestre, ele percebe ali aquela luz e a escuridão. Então, a melatonina, ela é secretada pela glândula pineal, que também está lá no nosso hipotálamo. Então, de noite, o que acontece? A nossa retina percebe que não se tem mais luz natural, né, que o certo não ter essa luz artificial aí durante a noite. Então, percebe que não tem essa luz que está na escuridão. Então, o que nosso núcleo supraquiasmático pensa? Não tem sinal de luz, então está escuro, vou mandar sinal para a glândula pineal liberar melatonina. E aí a melatonina, então, é secretada,
ela é secretada durante toda a noite, tanto para começar a induzir ali o sono e para manter esse sono durante a nossa noite. Quando chega durante o dia, que aí nosso núcleo supraquiasmático já percebe que está clareando, então ele já manda dar um stop ali na minha secreção de melatonina. Por quê? A luz solar, ela inibe essa secreção. Então, nossa retina percebe a luz solar, percebe a luz natural, né? E aí, o nosso organismo, então, para de secretar a melatonina. Então, aqui nós temos um pico de melatonina aqui por volta de meia-noite, mais ou menos. E aí, se a gente perceber, o nosso cortisol, que nem eu falei, ele já tem um pico lá mais por volta de 6 horas da manhã. E tudo isso tem que ser sincronizado, tudo isso tem que ser ritmo, porque esse é o horário da melatonina ser secretada é de noite, e do cortisol ser secretado é de manhã. E quando a gente pensa na leptina, a leptina aí, ela é um hormônio, ela é produzida pelo nosso tecido adiposo, ela é um fator de sinalização do tecido adiposo para o nosso sistema central. Ela é considerada um lipostato porque ela aumenta o nosso gasto energético e ela diminui a nossa ingestão alimentar. Então, o tecido adiposo, ele secreta essa leptina vai agir lá no meu núcleo arqueado, no hipotálamo, e ela atua na expressão da PONC e da CART, que são hormônios anorexígenos, ou seja, que fazem com que nós paramos de nos alimentar. Então, quando eu tenho uma maior leptina, né, uma maior concentração de leptina, eu tenho uma maior aí saciedade, que é geralmente aí após o nosso consumo alimentar. E ao contrário da leptina, a gente tem também a grelina. A grelina, ela é produzida principalmente pelas células endócrinas do nosso estômago, e ela geralmente é liberada em períodos em jejum, ou então que antecedem a alimentação, que é justamente o horário que a gente está com mais fome, digamos assim. E ela cai após a alimentação. Então, ao passo que ela cai, a nossa leptina aumenta, né? Porque nós já estamos aí, então, saciados. E a grelina, ela atua no aumento do apetite, ela também estimula a secreção de digestivas e também a nossa motilidade gástrica. E aí, todos esses hormônios, a melatonina, a leptina, todos os processos biológicos que acontecem a gente, eles são controlados pelo nosso relógio. E para que esse controle aconteça, a gente precisa de pistas ambientais. Vocês podem ouvir aí também nos artigos escritos Jake Gibbs, que significa pistas ambientais. Então, já comentei um pouquinho que a luz aí, ela entra em contato com a nossa retina, e essa luz, ela é o principal sincronizador do nosso ritmo circadiano. O principal de todos é a luz. Então, a luz aqui, a exposição à luz, ela atua no nosso núcleo supraquiasmático, no nosso master clock. E aí, como eu falei naquele slide do master clock também, o master clock, ele sincroniza os nossos relógios periféricos. Então, pensa comigo, se a luz invade a retina, sincroniza ou desincroniza o nosso relógio master clock, indiretamente vai afetar os nossos relógios periféricos, ok? Beleza. Só que esses relógios periféricos, eles também são sincronizados por outras pistas ambientais que o nosso master clock não é, como, por exemplo, a questão do sono, a questão da atividade física e a questão da alimentação. E aí nós temos, então, indiretamente o master clock sincronizando os nossos relógios periféricos. A gente sabe que o tecido adiposo, ele possui relógio periférico. Aí já pergunto para vocês, se a gente tem uma privação de sono, se a gente vai dormir mais tarde, se a gente vai dormir de madrugada, a gente consome mais ou menos alimentos nesse período aí que a gente está acordado. Ou seja, nós vamos ter mais um fator que não a luz aí solar, a luz artificial, interferindo também nos nossos relógios periféricos. Então,
quando eu tenho uma dessincronização circadiana, ou seja, quando essas pistas ambientais, elas não são lançadas no momento certo, isso vai gerar efeitos diversos à nossa saúde, tá certo? E quando a gente pensa, então, né, no nosso sono e vigília, no nosso dia e noite, o nosso organismo, ele está preparado, o nosso organismo, ele é preparado para a gente se manter a nossa fase ativa durante o dia. Então, é durante o dia que nós vamos nos alimentar, nós vamos fazer as nossas atividades, é pela luz natural. E durante a noite, é a nossa fase inativa. Então, é a fase com que a gente vai descansar, é a nossa fase que teremos o jejum. Isso quando a gente tratando de mamíferos, nós seres vivos, nós seres humanos. Se vocês pegam um artigo, por exemplo, e vê camundongos é o contrário. Camundongos tem a fase inativa durante a noite, a fase ativa durante o dia. Nós não. Nós fomos feitos, digamos assim, para ter a nossa fase ativa durante o dia e a nossa fase inativa durante a noite. Só que a redução do sono tem impacto sobre os nossos hormônios que regulam também os apetites. Então, o comportamento alimentar e o metabolismo energético, ele também exibe aí ritmos circadianos. E eu acho que essa figurinha estava nos artigos que eu mandei para vocês. O que acontece? Se eu tenho um sono adequado, se eu vou dormir na hora correta, se eu acordo na hora correta, eu tenho a secreção correta de melatonina, certo? Vocês viram lá naquele desenhozinho que eu coloquei, que a leptina ela é secretada durante a noite também. Se eu tenho um sono adequado, se eu vou dormir no horário certo, minha leptina ela vai ser liberada de forma correta. Consequentemente, eu tenho uma homeostase no meu organismo, meus processos fisiológicos, eles ocorrem de forma correta. Porém, se eu tenho uma privação do sono, ou uma privação parcial, uma privação total desse sono, o que vai acontecer? Meus relógios circadianos, eles começam aí a dar uma desregularizada. Então, eu tenho uma dessincronização desse meu ritmo circadiano. Porque se eu não durmo na hora correta, se eu vou postergando o horário para eu dormir, não vou ter mais aquela minha secreção de leptina, eu vou ter menos leptina circulante do meu tecido adiposo, que vocês lembram que o tecido adiposo, ele é influenciado indiretamente pela minha luz artificial, ao mesmo tempo ele é influenciado diretamente por aquele alimento que eu vou consumir no período que eu vou estar acordado. E ao passo que a grelina, que é o hormônio da fome, ele vai estar superestimulado. Então, eu vou ter uma produção, uma secreção muito grande de grelina. E aí, o que acontece? Eles atuam lá no meu hipotálamo, só que eu vou ter menos leptina circulante, vou ter menos leptina atuando no meu hipotálamo. Então, se eu tenho menos leptina atuando no meu hipotálamo, eu vou ter menos saciedade. E aí, a grelina, que é conhecida como hormônio da fome, ela está superestimulada, está sendo super secretada. Então, eu vou ter um aumento da minha fome. Isso lá no nosso hipotálamo, o que gera? Menor saciedade e um aumento da fome. Então, efeito crônico, isso pode levar ao aumento da minha massa corporal, pode levar a uma obesidade. Um dia só, a gente vai desregularizar o nosso ciclo circadiano, sim, mas é um dia. Mas quando isso se torna crônico, exemplo novamente dos trabalhadores noturnos, isso vai ser prejudicial mais ainda, vai levar à obesidade. A gente sabe que um dia não leva à obesidade, mas vários dias vai levar. Gente, eu não estou falando para não trabalhar durante a noite, né? Tem que trabalhar, são profissões, né? A gente precisa aí dos médicos, dos enfermeiros, mas aí, se tiver paciente que faz um trabalho noturno, a gente tem que modular de maneira muito específica ali durante o dia dele, para não causar tanto prejuízo assim na vida e no organismo desses nossos pacientes. Então, quando a gente pensa no sono e na alimentação, a privação de sono, né, como que ela pode influenciar nessa nossa alimentação? E o que acontece? A gente tem vários fatores que a gente tem que pensar. A resposta aos estímulos alimentares, então eu tenho, se eu estou uma privação de sono, se eu tenho uma privação total ou parcial, há uma maior ativação neural com os alimentos palatáveis. Como assim, Suzy?
Por exemplo, quando a gente quando a gente lembra do bolo de chocolate, a primeira vez que a gente comeu um bolo de chocolate, por exemplo, e aí nosso sistema neural, ele memoriza aquilo, ele memoriza aquele gosto, ele memoriza o cheiro, e às vezes você gosta de bolo de chocolate. Você tá com vontade, se você tem, por exemplo, um ciclo circadiano normal, você gosta de bolo de chocolate? Eu gosto muito. Gosto. Se você oferece um bolo de chocolate, por exemplo, para uma pessoa que está privada de sono, pode ser a mesma pessoa, nossa, eu amo bolo de chocolate, que delícia, nossa, eu adoro bolo de chocolate. Porque essa resposta ela fica muito mais intensa quando essa pessoa está privada de sono, porque o nosso sistema de recompensa ele também é ativado. Então, nosso sistema de recompensa ele é ativado, a pessoa se sente feliz só de lembrar daquele bolo de chocolate. Se comer, então, nossa, que delícia. Então, essas respostas de estímulos alimentares, elas são muito mais intensificadas em um paciente, um indivíduo que está privado de sono. A gente tem a questão também da ingestão calórica e qualidade da dieta, porque eu tenho uma maior necessidade energética para manter a vigília. Então, se eu preciso de energia para ficar acordado, então eu preciso me alimentar. Consequentemente, eu tenho uma maior janela de alimentação também, e eu tenho maiores oportunidades dessa alimentação. E muitas vezes, se eu tenho essa maior necessidade energética para me manter em vigília, novamente, quais que são os alimentos que me dão energia de forma rápida? São hiperpalatáveis, hipercalóricos, ricos em açúcares, açúcares refinados, gordura, carboidratos refinados. E eu tenho também o meu comer desinibido. O que seria isso? Por exemplo, vocês deixaram aí para estudar em cima da hora, a prova é amanhã, nossa, eu não estudei, vou passar a noite estudando. Beleza. Se vocês colocam um pacote de biscoito ali recheado do lado de vocês vão conseguir parar de comer o biscoito com 3 biscoitos? Comi 3 biscoitos, parei, dei meu stop e não quero mais. É muito difícil acontecer isso. Geralmente, as pessoas privadas de sono, elas não têm como a minha leptina está baixa, vocês lembram, minha grelina está alta, elas não têm essa percepção que eu estou saciada, a percepção que eu tenho que dar meu stop no comer. Então, geralmente, ela vai comendo, ops, aí o pacote de biscoito acabou. Então, ela só para de comer quando aquele alimento realmente acabou. Então, esse seria esse comer desinibido. E a gente também tem uma distribuição temporal da ingestão. Tem uma maior frequência e irregularidade daqueles meus beliscos. Se eu privo minha noite, se eu vou dormir, por exemplo, tarde, muito tarde, 3 horas da manhã, vamos supor, eu vou acordar à tarde. A maioria vai acordar à tarde. Ou seja, meu café da manhã já era. E vai gerar uma bola de neve, porque eu vou começar a beliscar. Então, já tem estudos mostrando que pessoas que têm privação de sono, elas geralmente deixam de fazer as principais refeições e elas fazem mais beliscos. E também, essa maior ingestão alimentar é na fase noturna, durante a noite. Então, ou seja, se a pessoa consome 2.000 calorias, ela vai consumir 1.000 calorias, metade aí, só no período da noite. Então, esses são alguns fatores que a gente tem que levar em consideração e como que a forma de como o sono pode interferir na nossa alimentação. Mas e o contrário? Será que a alimentação ela também pode interferir no sono? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A composição da dieta, ela também pode influenciar a duração, a qualidade e a arquitetura do sono. Então, já temos artigos aí mostrando que a menor ingestão de fibra e o aumento de gorduras saturadas, elas vão levar a um sono não reparador. Então, aquele sono que, sabe quando a gente dorme e acorda, nossa, acordei cansada, parece que eu não dormi direito? É isso daqui, vai levar a um sono não reparador. E tem estudos mostrando que o aumento que o consumo de carboidrato de alto índice glicêmico 4 horas antes de dormir leva a uma diminuição na latência do sono, ao passo que o aumento do triptofano já melhora aí os desfechos relacionados ao sono. Então, a gente vê que a privação de sono, ela não afeta aí só o apetite, mas também, às vezes, a preferência daqueles alimentos hiperpalatáveis. Então, nós já temos o nosso ciclo circadiano alterado, nós já temos a nossa liberação de hormônios desregulada, aí vamos ter o aumento do consumo alimentar e aumento de alimentos
totalmente zero nutriente, né, com calorias vazias, que a gente sabe que vai levar aí à obesidade. E aqui, então, eu trouxe um compilar de alguns artigos que eu achei interessante para eu estar mostrando. Alguns também já estão no Drive para vocês poderem ler depois, e aí a gente pode ir discutindo mais. Esse artigo, na verdade, foi uma revisão que eles fizeram e que eles demonstraram o seguinte, que aqui a leptina, naqueles indivíduos que reduziram o sono de 8 horas para 4 horas, eles tiveram uma redução aqui na secreção de leptina, né? 4 horas aqui está em vermelhinho, ao passo que a grelina, naqueles indivíduos que reduziram de 8 horas e meia o sono para 4 horas e meia, olha a minha grelina aqui, ela está aumentada. Então, nesses pacientes, a privação de sono, né, na privação de sono naqueles artigos, levou a uma menor saciedade, a maior fome e influenciou diretamente não só a obesidade e a resistência à insulina, mas também o risco de diabetes mellitus tipo 2. Então, aí a gente já vê que, além da obesidade, vários outros riscos cardiometabólicos também, essa privação de sono pode influenciar. E esse artigo, ele quis mostrar a questão daquele sistema de recompensa que eu falei com vocês. Foi um estudo com 32 participantes que tiveram privação total de sono, ou seja, eles privaram mesmo 24 horas, eles viraram à noite, porque eles queriam ver como que o sistema de recompensa funcionava. Então, no começo dos estudos, os pesquisadores mostraram para aqueles pacientes fotos daqueles alimentos que eles mais gostavam e também de um objeto que eles queriam muito. E aí privaram 24 horas de sono. E aí, no final do estudo, eles mostraram novamente eles mapearam neuralmente isso, e aí no final do estudo eles fizeram a mesma coisa. E aí, o que eles perceberam? Que tanto a região do hipotálamo e da amígdala, aqueles indivíduos que foram privados de sono, eles tiveram uma maior ativação neural aqui pela comida. Olha, então aqui, sleep, que estava com privação de sono, comida, né, e aqui o objeto. Então aqui, olha só, nós tivemos uma maior ativação neural para a comida. Tanto aqui no hipotálamo, e olha aqui na amígdala, que tem o nosso sistema aí de recompensa. E esse estudo, ele avaliou aí a grelina. E a grelina e a leptina, e o que eles observaram? Que a grelina desacetilada, ela aumentou. Então, ela teve um aumento significativo. E o que é essa grelina desacetilada? Essa grelina desacetilada é uma grelina inativa. Tá, mas se é inativa, então ela não está ativa, né? Não necessariamente. A grelina desacetilada é uma grelina que já foi ativa, é uma grelina degradada. Então, essa grelina, ela foi ativada, depois eles se alimentaram, então ela foi degradada. Então, teve um aumento aí na produção também, na secreção de grelina. E aí, quando a gente faz, você falou, Suzy, que tem um aumento do consumo alimentar, né, naquelas pessoas que fazem privação de sono. Sim, geralmente as pessoas, elas consomem mais. Mas olha esse estudo que interessante. Eles fizeram com 10 participantes e distribuíram em grupos, 14 dias. E esses participantes, eles dormiram 5 horas e meia e 8 horas e meia. Porém, ambos fizeram restrição calórica. Então, ambos os grupos tiveram restrição calórica. E aí, o que eles perceberam? Que ambos os grupos, né, tantos que dormiram aí 5 horas e meia e 8 horas e meia, eles tiveram redução no peso corporal, né? Só que a gente sabe que a restrição calórica, ela é a base aí, a grosso modo, né, da nossa perda de peso. Eles perderam aí mais ou menos, peso na balança, 3 quilos. Só que, quando a gente para ver a questão da composição, aqui nós temos a bolinha branca aí, são aqueles que dormiram 8 horas e meia, eles tiveram maior perda de massa gorda.
ao passo que aqueles indivíduos que dormiram apenas 5 horas e meia, eles tiveram uma redução da minha massa muscular. Então, a gente, que nem aquela questão que eu falei do IMC, né, que eles fizeram a avaliação e viram isso. Então, o grupo que dormiu mais tempo, né, 8 horas e meia, eles perderam mais tecido adiposo e preservou mais a massa muscular quando comparado com aqueles indivíduos que dormiram apenas 5 horas e meia. E vocês lembram que eu falei da questão do cortisol, que o cortisol, ele é liberado ali por volta de 6 horas da manhã, mais ou menos. E aí, o que esse estudo mostrou? Eles fizeram com 28 participantes, 8 dias, dormindo aí apenas 3 horas. Então, eles viram que houve aí um aumento do meu cortisol. O que acontece quando eu tenho um aumento do meu cortisol e aumento do meu cortisol fora aí do meu horário? O cortisol, ele é mais catabólico, só que ele é catabólico e ele não tem ali, quando ele não tem ali substrato para minha beta-oxidação, ele vai começar a degradar minha massa muscular. Então, juntando aí esses 2 artigos, esse pode ser um dos motivos que levou aqueles meus pacientes que dormiram 5 horas e meia a perder mais massa muscular. E como eu falei dos trabalhadores noturnos, a gente tem a questão do trabalhador noturno que tem uma privação de sono aí muito grande durante esse trabalho noturno, são os trabalhos deles, que a gente tem que modular esses nossos pacientes aí durante o dia. Essa meta-análise, feita com 13 estudos, nos mostrou que o trabalhador noturno tem um risco aumentado para a síndrome metabólica com uma relação dose-resposta positiva com a duração da exposição. Ou seja, aqueles trabalhadores noturnos que ficam mais horas sem dormir têm um risco mais aumentado gradativamente, de acordo aí com as horas de sono que eles não dormiram, digamos assim, para a síndrome metabólica. E aí a gente sabe que a síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco, né, obesidade central, hipertensão, glicemia alterada, triglicerídeos alterados e baixa HDL, que leva à doença cardiovascular. E a síndrome metabólica, por si só, ela aumenta aí 1,25 vezes o risco por morte no geral. Então, esses trabalhadores noturnos, eles têm um risco cardiovascular também mais aumentado. E quando a gente compara, então, questão de alimentação, os horários das refeições, a quantidade energética que eu devo ingerir durante o dia, esse estudo ele é muito interessante, que foram 93 participantes, eles fizeram dieta isocalórica, ou seja, distribuída, falando de calorias, macronutrientes, iguais, foi igualzinho. Só que, nesse grupo BF, que era breakfast, 50% das calorias eram no café da manhã, e apenas 14%, desculpa, da distribuição energética era no jantar. E aqui o grupo D, que era dinner, 14% das calorias estava distribuída no café da manhã e 50% aqui no jantar. E olha o que eles observaram, que o meu grupo breakfast, ele teve uma redução aqui no peso corporal, em relação ao grupo dinner, que teve o meu maior percentual de energia no jantar. E o meu grupo também, breakfast, que aqui está em pretinho, eles tiveram uma redução no perímetro de cintura. Então, gente, o que acontece? Então, a gente vê que a gente tem a questão dessa composição calórica e o horário que eu faço essa minha distribuição, e aí eu vejo muitas pessoas, e aí nós estamos conversando a respeito do ciclo circadiano. Muitas vezes a gente tem que prestar muita atenção, como nutricionista, como nós falamos com os nossos pacientes, muitas vezes como nós postamos em redes sociais. Eu vejo muito falando assim, porque pão tem X calorias de manhã e X calorias de noite. Ok, gente, o pão tem. Só que o efeito térmico dos alimentos de manhã é diferente, o seu metabolismo é diferente, o ciclo circadiano é diferente. Claro que nós temos que tratar os nossos pacientes de forma individual. Tem gente que vai
que não vai ter essa alteração, tem gente que sim. Então, por isso que a gente tem que tratar sempre o nosso paciente de forma individual, de acordo com os cronótipos deles, tá certo? E aí, eu acho que a maioria já deve ter falado dos benefícios do QI, né, como que o QI aí auxilia no nosso sono. Esse estudo eles deram para os participantes durante 4 semanas, 2 QIs médios, 1 hora antes de dormir. E aí eles perceberam que, né, eles pontuaram, eles fizeram também um questionário com esses pacientes, era o questionário de Pittsburgh, que avalia a qualidade do distúrbio no último mês. E eles perceberam que aqueles pacientes que consumiam esses 2 QIs, eles tiveram melhora no início do sono, na duração do sono, na eficiência do sono, mesmo naqueles adultos que tinham essa alteração do sono. E aí a gente fala muito do QI, porque ele é rico em compostos bioativos, ele é rico em antioxidante, e principalmente porque ele tem triptofano. Então, o triptofano, ele faz a via aqui da serotonina para a gente formar melatonina. Então, não só o kiwi, a gente tem a aveia, a gente tem a banana, a gente tem o abacaxi, a chia, o abacate. Só que a gente tem que pensar também o seguinte, que existem outros fatores que vão outras vitaminas e outros minerais que vão interferir nessa via. Então, a alimentação saudável. Não tem muito do como fugir disso. Esses alimentos ricos em triptofano vão ajudar sim, mas nós precisamos também dessas vitaminas que são cofatores para a gente formar a nossa melatonina. Então, finalizando, quase passando aí do tempo, para a gente ter uma boa higiene do sono, né, algumas dicas, geralmente procurar ir dormir todas as noites no mesmo horário, fazer uma leitura tranquila antes de dormir, mas leitura, assim, em livro, né, não em tablet, não em celular, em notebook. Evitar o consumo de grande volume alimentar próximo ao horário de dormir, evitar o consumo de café e bebidas cafeinadas até 5 horas antes de dormir. Eu gosto muito de chamar a atenção para essa questão de café. Tem gente que não sente, tem efeito nenhum, não faz nem cocinha café, né? Mas tem gente que se tomar café 3 horas da tarde ainda vai estar elétrico de noite. Então é sempre bom avaliar essa questão do café com os nossos pacientes. Ah, você toma café? Sim. Como que é o café? Tira seu sono? Não tira? É sempre bom a gente conversar com os nossos pacientes, porque nem eu falei, a gente tem que tratar nossos pacientes de forma individual. Manter um ambiente adequado para dormir, com a luz apagada, desligar aparelhos eletrônicos, desligar a televisão, fechar a cortina, deixar aquele ambiente bem escuro mesmo. Tem gente que gosta de comprar aqueles tapa-olhos, pode também, né? Quanto mais ajudar, melhor, né? Para a gente dormir de forma adequada. Evitar as telas, como eu falei, manter o ambiente escuro. E algumas pessoas relatam que sentem melhor no sono quando escutam alguma música relaxante. Então, se o nosso paciente também gostar, a gente pode dar essa dica para eles. Como eu falei, não vai funcionar para todo mundo, alguns vão funcionar dicas específicas, e a gente vai conversando com o nosso paciente de forma que a gente consiga auxiliá-los de maneira melhor possível para eles terem essa noite de sono aí de forma benéfica. Então, né, minha mensagem aqui para casa é a gente ver que a gente tem os ritmos circadianos, que o ciclo sono e vigília faz parte do ciclo circadiano, bem como a liberação de hormônios, e que existem algumas pistas ambientais aí, né, a privação de sono, o alimento, o horário da refeição e a luz, elas vão influenciar no meu ciclo circadiano, e a gente tem que prestar atenção para a gente não levar uma desincronização circadiana, porque a desincronização circadiana, principalmente de forma crônica, vai levar sim a obesidade, vai levar sim a distúrbios metabólicos, tá certo?